Olá pessoal, eu vou tentar aqui gravar a aplicação de Enem com vocês, né? Essa primeira aplicação, ela é bem singela, digamos assim, praticamente não vai mudar muita coisa, né? Mas vamos gravar assim pra vocês verem como eu tô aplicando, né, recentemente. Eu não vou fazer técnica mirabolante, tá? Dessa vez eu vou só realmente aplicar aqui, deixar no cabelo e vou viver minha vida. Lembrando que eu vou usar este Enem aqui, e aí eu tenho os meus utensílios, tá, gente? Isso aqui já é muito antigo. Eu tenho essa vasilhinha. Deixa eu deixar ela separada pra isso. Algumas frisuras pra me ajudar pra dividir. Esse pente que aqui já tá mais velho do que eu. E esse pincel, perdão, pincel. E este pentinho. Eu tenho um trio dele, só que eu tenho um amarelo, um azul e esse verde. Tem muitos anos, gente, desde quando eu comecei mexendo em cabelo. Eu comprei pra mim e aí eu tô usando pra tudo na vida. E aí, eu vou usar aqui uma tesoura pra me ajudar a cortar o Enem e vou botar dentro desse potinho aqui, tá bom? Eu vou cortar bem, não sei vocês, mas eu tenho um toque que eu não gosto de cortar no rosto da moça. Não sei porquê, mas eu tenho. E aí, eu dou uma mexidinha aqui e aí eu corto aqui bem na pontinha. Por quê? Pra ajudar também na hora de guardar. Porque quando sobra, a gente geralmente corta um pedação e aí na hora de guardar fica horrível. Então eu gosto de cortar bem pouquinho, ó, vocês podem ver, ó. Cortar e aqui abre um buraquinho. E aí eu gosto de botar na taporzinha, por quê? Porque eu vou, né, usando devagarzinho e esse aqui tem um perigo de cair e derramar. E eu tenho medo, então eu vou fazer isso, tá bom? Eu boto aqui um pouco, e aí se eu ver que precisa de mais, eu adiciono mais, entendeu? E aqui o produto fica bonitinho, depois se eu precisar, não precisar e for guardar, ele vai ficar ok, entendeu? Aí eu boto ele aqui pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui, pra vocês verem, ó. Eu boto tudo aqui em cima da pia. E aí, gente, eu tô me achando com esse tripé. Ai, a gata. Agora eu divido geralmente meu cabelo ao meio mesmo. Na minha cabeça, faz muito sentido dividir ao meio. Por quê? Porque o tempo que eu aplico de um lado é o tempo que eu vou aplicar do outro. E aí eu divido aqui ao meio. E aí começo a aplicar. Geralmente eu faço intercalando. Eu faço começo por um lado e na próxima aplicação eu começo pelo outro. Eu não lembro qual foi a que eu parei, mas eu vou fazer pro lado que eu tô sentindo mais inchado. Que geralmente é esse que tem mais cabelo. Então eu vou dar uma seguradinha aqui nesse lado. Ó. Aí aqui eu dou uma segurada. E aí eu vou fazer esse lado aqui primeiro. Tentei fazer que nem algumas meninas que eu vi fazendo sobre... Como é que fala? Deixa eu passar logo primeiro assim, gente. Eu também gosto de fazer assim por causa dos cabelinhos que eu tenho aqui na frente. Eu passar nessa frentinha, sabe? Me ajuda muito. Porque essa frentinha é terrível. Terrível, terrível. Aí eu dou essa primeira pincelada pra esses cabelinhos da frente ficarem mais tempo com a Enê também, né? Digamos assim. Não que vá fazer algum efeito, tá, gente, a mais, mas eu sinto que aplicando neles primeiro, né, eu sinto que fica melhor. Não sei porque eu deixo ele mais tempo alinhado, né, mas pra mim eu sinto que dá uma reduzida. Gente, o cheiro desse Enê eu não sinto... eu vou fazer diferente, pera ainda. Como eu vou aplicar aqui? Deixa eu ver, eu vou dividir aqui mesmo. Pensei de fazer de outro jeito, mas não. Assim é melhor mesmo. Eu vou dividir aqui, vou ver onde tá mais pior. Né? Onde tá mais piorzinho. Para eu começar a aplicar. Gente, eu vou aplicando... quando é a primeira aplicação, eu aplico ela meio doida, digamos assim. Vou aplicando de acordo com o meu coração sente, tá? Então vamos lá, comecei. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Aqui, gente, vocês estão vendo como tá bem cacheado? Não sei se dá pra ver, meu cabelo tá bem escuro ainda, mas a raiz já cresceu muito. Eu tô usando o tônico, né, o da Lola, pra quem me acompanha tá sabendo. E aí eu vou aplicando e dando essa leve, tipo, não é puxada, tá? Eu só coloco ele rente ao corpo, a cabeça, né? Pra sentir se eu tô aplicando no cabelo de forma corretamente. E aí eu vou aplicando assim bem, né, tipo, vai na fé mesmo. Tem vezes que eu sou mais criteriosa, tá, pra aplicar. Ó, aqui
Esse cabelinho que tá aqui não é quebrado de Enê. Esse cabelinho aqui que eu tô mostrando pra vocês é do meu... Do traço onde teve... Do traço, ó, do pedaço que teve o buraquinho da alopécia, tá? Aqui, ó, ele tá crescendo, tá vendo? E aí ele tá ficando arrebentadinho. Eu até pensei que tinha quebrado, gente, acredita? Pensei que tinha quebrado, já tinha fiquei doidinha. Mas aí eu lembrei, tipo, mais ou menos onde era, né? Que eu tinha tido o buraco da alopecia, né? Porque ficou um buraquinho, gente. Ficou uma bolinha sem cabelo. Só o couro cabeludo mesmo à mostra. E aí, o que que eu fiz? Eu fui vivendo a minha vida, gente. O médico disse que só ia passar tônico capilar e se eu quisesse tomar suplemento vitamínico. Só era isso. E mandou eu tirar o estresse. Não tem como, né, gente, eu tirar o meu estresse. Sou mãe casada, então assim, o estresse não tem como tirar da vida. Não tem esse detalhe. E aí, como não tem como mexer com isso, o que que a gente faz? Vai viver na vida. E aí eu comprei esse tônico da Lola, que eu tô falando pra vocês, que eu tô usando. Comprei o tônico e aí o que eu fiz? Tô usando ele aí. Em todas as lavagens eu tô usando o tônico. E... usando o tônico e tentando fazer o cronograma bem certinho. Pra caso... né, pra me ajudar com a questão dos retoques também, né? Porque o cabelo hidratado, ele recebe melhor qualquer tipo de química que você vai fazer. O cabelo vai estar forte. Então, ajudem em todos os quesitos um bom cronograma, tá, gente? Então, basicamente, a minha aplicação é isso, tá? Geralmente eu aplico onde eu vou sentindo. Como não dá pra enxergar 100% do que você tá fazendo, né? Porque a minha aplicação sozinha é uma luta. A gente vai aprendendo, né? Mas não fica 100% bonitinho, como se fosse outra pessoa aplicando. Então eu passo nessa parte de baixo da mecha, como vocês viram aí, ó. Eu passo bem, distribuindo bem, ó. E aí venho e deixo a mecha. E aí aplico em cima, que eu sinto que meu cabelo, né, puxa muito produto. Então se eu passar só em cima, eu acho que não vai ser o suficiente. Então assim, eu não tenho dó de aplicar produto, tá? Pelo menos no meu cabelo não funciona essa coisa de pouco produto, tá? E isso pra tudo, pra tratamento, pra tudo. Eu sinto que o meu cabelo puxa muito, por mais que eu sempre estou ali fazendo. Sempre tô ali, né? Fazendo os cuidados e tudo mais, eu sinto que meu cabelo puxa muito produto. Então acaba eu tendo um uso um pouco maior. Creio que se eu não passasse tanto produto como as meninas indicam aí, talvez eu teria até uma demora maior nos resultados, porque meu cabelo puxa muito produto. Muito. Eu vou dar uma alinhada aqui nessa parte que tá com mais cabelo. Acho que eu vou dividir aqui. Na orelha. Vai ficar mais coisadinho. Vamos testar se vai dar certo assim, gente. Eu vejo algumas meninas fazendo desse jeito. Vamos ver se vai funcionar pra mim. Nunca funcionou, mas quem sabe agora funcione, né? Comigo, eu já testei algumas técnicas de alisamento, né? Como a da Chiquinha, de todo pra trás, de dividir ao meio, de... né? A do moicano. E assim, eu acho que depende muito do resultado que você quer. Se for uma pessoa muito apressada, a técnica da chapinha ajuda muito. Só que sensibiliza muito o cabelo. Pelo menos a minha opinião, né? No meu cabelo eu sinto que sensibiliza muito. Então eu uso assim, só num extremo mesmo, gente. Não fico fazendo não. Mesmo que a gente coloque... Ai, gente. O que é? Oh, é o cabelo. Já pensei que era um buraco. Meu Deus. Que susto, gata. E aí, até perdi o que eu tava falando.
de acordo eu vou aplicando, eu vou vendo como que meu cabelo tá reagindo. Eu prefiro o resultado dele totalmente natural, tá? Digo assim, natural, sem usar fonte de calor pra ajudar a alisar. Então, assim, o meu foco é só aplicar o Enê, tá? Não gosto de fazer técnica de chapinha. Às vezes, logo no começo eu ainda fiz, mas eu senti que sensibilizou muito o meu cabelo. Então, eu evito o máximo que eu puder. Senti que é uma coisa assim, ajuda no alisamento, mas também ajuda na quebra. Então, se você tá vindo de outras químicas, se é um cabelo um pouco mais fino, né, tudo isso conta e depois pode te dar um problema, não agora, quando você tá fazendo as aplicações, mas lá no futuro, quando você já tiver com o seu cabelo totalmente liso e aí uma hora que você realmente precisar de fazer uma chapinha, uma escova, né, e aí seu cabelo tá tão frágil que vai começar a estourar. Então, pra mim, só funciona em certos momentos específicos, tá? Então, eu não indico muito fazer técnica, mesmo que o fabricante indica, gente. Mas, assim, eu não acho, pra quem tá fazendo Enê, que seja uma boa opção, sabe? Porque mesmo que você cuide, que você risque ser aquilo, o cabelo vai sentir. Pelo menos a minha leve opinião. Você faz o que você quiser no seu cabelo, tá? Lembrando. E o meu também já fiz muita loucura no cabelo, tá? Eu dou, assim, essas dicas porque eu já passei por isso e sei como é ruim quando a gente tá lá com um cabelo maravilhoso e depois a gente acaba estragando ele. Comigo aconteceu. Então, assim, eu não indico, tá? Então, você quer fazer, você faça. Mas depois você não vai botar a culpa lá no Enê. Ai, que o Enê quebrou meu cabelo. Ai, que... o Enê é uma química ruim, né, gente? O Enê é uma química incrível. Te dá duas coisas em uma, que é preto, cabelo preto que não desbota, gente, não fica avermelhado no sol. Quando cresce a raiz, vai estar a cor do seu cabelo, mas pra ele, tipo, igual a tinta, sabe? Não desbota, não fica avermelhado, não fica nada, gente, fica perfeito o cabelo. Você pode fazer tudo tranquilamente com o Enê. Eu mesma sou das que tiveram que migrar por o Enê. Eu migrei porque... migrei não, né? Eu fazia progressiva e eu engravidei do meu filho. E aí, eu não tinha tempo, né? Porque a gente com criança pequena fica mais difícil pra ter esse tempo de estar ali, não sei quantas horas, esperando, né? A progressiva no cabelo. Fora o tempo de fazer chapinha, fazer escova. E eu já não tenho paciência pra nada disso, gente. Não tenho. Odeio. Odeio fazer em mim, acredita? Não sei se alguém de vocês também é assim, mas eu odeio fazer chapinha, escova em mim. Odeio, odeio, odeio. E aí, quando eu descobri o Enê, foi mais ou menos assim. Tipo, eu falei, nossa, eu quero uma química pra alisar meu cabelo, porque eu gosto do meu cabelo liso. Só que quando eu fui olhar o preço, as químicas, todas caras. Quando eu comecei a comprar o Enê, né? Logo no comecinho, muito caro. Pensei, muito caro pra mim, não vou comprar. E agora, o que que eu faço? Foi que eu pesquisando sobre química barata, que dava pra fazer em casa, né? E aí começou a aparecer vários vídeos. E apareceu pra mim uma da Regi Barreto, gente. Ela é uma inspiração pra mim de enezada, tá? Foi a primeira enezada que eu vi vídeos, tipo, eu tô usando a química, tal, meu cabelo é assim, eu saí de tal química. Foi a primeira que eu vi o vídeo, primeira mesmo. Então, assim, pra mim ela meio que foi uma referência, tá? Foi meu ponto de referência pra tudo sobre o Enê. Até eu começar a achar o vídeo das outras, tá? Porque assim, eu comecei a pesquisar, mas não aparecia vídeo de outras enezadas. Só aparecia dela e de meninas falando que o cabelo deu ruim com o Enê. E aí, quando eu vi o cabelo dela muito parecido com o meu, o cabelo dela é meio cacheado, né? Um cacheado um pouco mais fechado, o meu é um pouco mais aberto que o dela. O meu é mais ou menos um 3C. Ele é enrolado, mas dependendo de como você pentear, ele parece um ondulado.
Então assim, ele é cacheado, faz caixinha e tudo, só que como eu sempre usei muita chapinha, muito progressiva, o meu cabelo ficou ondulado. Então assim, eu não conhecia 100% o meu cabelo, mas eu sabia que era parecido com o dela. Então ela foi referência pra mim por duas coisas, né? Pelo Enê e pelo tipo de cabelo. Porque também é um ponto interessante. Você que usa uma química, procura sempre a pessoa que você for usar como referência, que tenha um cabelo parecido com o seu. E eu digo isso por quê? Porque você vai saber, pelo menos, ter uma base. Você não vai ter 100% de certeza, tá? Porque não vai ter como, cada cabelo é cada um. Mas você vai ter mais a noção de como vai dar certo no seu cabelo ou se vai dar errado. Como é que vai dar mais, sim, a opção que vai te ajudar a ter o melhor resultado, entendeu? Porque assim, se você usar um produto que a menina tem um cabelo liso, você não vai saber qual resultado vai dar no seu cabelo cacheado, ou no seu cabelo que é um pouco mais resistente à química. E aí foi isso que eu fiz. Como eu vi o cabelo dela muito parecido com o meu, eu pensei, ela vai ser minha referência. E aí me agarrei nos vídeos dela e fui assistir todos. E aí foi quando eu conheci, né? Comecei pelo Renan Preto Azulado. No que eu fui pro preto azulado, ele é um médio. E meu cabelo, por ser grosso, demorou muito pra alisar, gente. E eu também, eu assisti muito vídeo dela, só que logo no começo, né, eu achei que eu ia gastar muito. Então, eu, tipo, dei uma boa pausa. Eu fui bem, tipo, ai, não vou com pressa, não. Mas sei, perdão, engasguei. Mas sempre usando com cautela, tá? Uma coisa que eu não fiz quando eu comecei foi o teste de mecha. Porque eu pensei, se der certo, bom, se não der, depois eu corto o cabelo. Então, vou seguir a vida. E aí foi assim que eu fiz. Mas eu indico fazer teste de mecha, gente, eu fui doida. Não façam assim, usem, mas usem com sabedoria, tá? Eu quando comecei, eu queria aquele resultado, eu falei, se não for com ele, eu volto e corto o cabelo tudo de novo. E aí foi o que eu fiz. E aí foi, pronto, aí comecei a seguir os vídeos dela como se fosse, tipo, ela falando comigo, sabe? E pronto, e aí tive muito sucesso com o Enê. Ó, acabou que eu botei aqui no potinho e eu vou botar mais um pouquinho. E assim eu vou fazendo por todo o cabelo, tá? Se eu sentir que tem mais necessidade de botar mais, eu boto mais. Eu me lequei tudo, Me lequei, gente, eu tô sem luva. Eu esqueci de comprar a luva. O Enê mancha, só que se você mexer com cloro, com coisa de limpeza, ele sai, tá? Ele sai, não é muito ruim de sair, não. Pelo menos da minha mão, não sai, não demora a sair. E também ajuda se você quiser passar um creme, um olhinho, alguma coisa pra proteger sua mão também, né? Também é uma dica legal. Essa dica eu vim com a Red também, gente. Ai, eu sou muito fã dela. Ai, meu Deus. Ai, tô rindo sozinha. Tá bom, né, gente? E aí, voltando pro Enem. Eu demorei muito mais que 20 aplicações pra atingir o liso com o Enê. Lembrando que eu comecei com o Renan Preto Azulado, tá? Antigamente ele era azul e hoje em dia ele é preto com umas coisinhas azuis. Eita, eu só. E aí, acabou que eu fui usando bem aleatório, tá? Não foi regradinho, que nem agora eu faço, mais certinho. Também não faço 100%, tá, gente? Eu passo até 2 meses sem retocar o Enê. O meu último retoque mesmo, nossa, foi em, acho que abril, parece. O último dia de abril, parece, foi o último. Eu comecei a retocar em abril porque eu ia viajar e queria meu cabelo ok, né? Aí eu retoquei. Mas assim, eu não faço regradinho, tipo, todo mês eu tô lá, entendeu? Por isso que meu cabelo tem muitas ondulações. Além de meu cabelo já ter ondulações muito resistentes, eu não aplico regradinho, tá? Eu já fiquei até 6 meses sem retocar, nada de nada de nada. E aí, quando eu voltei a retocar, ficou essas ondulações muito fortes, né? Que tava o cabelo praticamente natural, gente. 6 meses é muito tempo pra quem usa química e tem o cabelo cacheado. Ficou tipo um capacete horrível, mas eu fui enrolando, fui fazendo os retoques, né? Aí foi quando eu mudei de Enê também. Então acabou que me ajudou muito por conta disso, porque eu tava indo pro meu Enê correto, né? Então acabou que ajudou demais.
Mas eu ainda fiquei um tempão com o cabelo com umas ondulações que não desciam de jeito nenhum. Parecia que eu não tava aplicando nada. Eu até pensei em desistir. Aí eu pensei, vou ficar esse tempo aí, 6 meses, né? Vou ver se eu me dar louca. Eu vou e volto. Mas agora a última mecha. Última mecha, minha gente. Essa questão de também de dividir ao meio, pra mim, eu sinto que funciona melhor, porque eu acho que fica uma quantidade de cabelo legal pra cada lado. E aí eu também consigo ter mais uma... Como é que fala? Consigo ter mais um equilíbrio, sabe? Pra alinhar o cabelo. Não fica tão inchado. E aí acaba que ele fica bem legal. Agora eu vou alinhar aqui o cabelo mais um pouquinho. Vendo, gente, agora só a última alinhada. E agora eu vou pegar ali o papel sulfilme pra passar aqui pra me ajudar a não deixar esse cabelo secar, pra não endurecer e ficar ruim na hora de tirar. Mas basicamente, gente, é isso, ó. Hoje eu vou fazer essa aplicação dessa forma, tá bom? Agora eu vou tentar mais uma alinhada com o pincel pra me ajudar aqui. Esse pedacinho aqui também é muito ruim pra alisar, gente, muito terrível. Eu tento fazer de tudo pra ele ficar lisinho, alinhado, mas ele não fica, ele embola. Eu não sei mais o que fazer, eu não quero fazer técnica da chapinha. Espera aí que eu vou dar pausa aqui. Meu querido. Agora a pior parte é colocar esse papel filme, gente. Eu quero ver se eu compro uma touquinha, alguma coisa do tipo pra eu colocar, porque indicaram essa técnica que realmente é muito boa, que não deixa o cabelo secar de forma alguma. Porém, é um terror pra você acertar, gente. Meu Deus, eu mesmo sofro. Isso aqui é um aperreio tão grande que eu não sei quem inventou isso, gente. Aqui é horrível, horrível, horrível. É baratinho e é uma boa opção, gente, mas você só fica caro. Eu mesmo teve uma vez que eu quase que caí dura pra colocar isso na minha cabeça. Vou mais uma alinhadinha aqui. Vou ver se eu consigo esse cabelo que não é mega. Bom, basicamente eu vou fazer isso, gente, ó. Agora eu vou ver se eu aplico um coisinho aqui no comprimento.